Graça e paz, meu irmão. Bem-vindo aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Vídeo importante porque hoje vamos falar de um lançamento editorial que é o livro do pastor Áureo Vieira, Memórias de um Ano em Terras Malberes. É um lançamento bem recente e nós, estando aqui em São Paulo, nós viemos aqui para gravar uma entrevista com o pastor Paulo Romeiro. Fiquei sabendo deste lançamento. Pastor Áureo, que está aqui do meu lado, que já esteve em missões neste país, e ele lança um livro inédito, um livro singular sobre esta terra chamada Timor-Leste. Bem-vindo, pastor Áureo, tudo bem? Graça e paz. Ô, pastor João, muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco do livro e falar um pouco também do país Timor-Leste, né? Me diz uma coisa, primeiro, de cara aqui, se alguém quiser, por exemplo, tem muita igreja que trabalha com missiologia, quiser entender, comprar o seu livro, para poder até orar pelo Timor, aonde adquire esse livro aqui? Esse livro a pessoa adquire em qualquer site de livrarias aí, Amazon, Martins Fontes, e também no livro da própria editora que detém os direitos do livro, que é a Apris Editora, que é uma editora de Curitiba. Então, ao digitar o nome do livro, já vai aparecer o link lá para a aquisição. Tá. São veja lá o número de páginas, só para quase 200 páginas, né? 163 páginas. Esse livro estava na faixa na promoção 47, 55, mais ou menos. Deixa eu te falar, você acabou lá no Timor-Leste, em que período e por quê? Você foi oficial da ONU, correto? Isso, você é coronel da reserva. Isso, eu fui designado no ano de 2009, em abril, para me apresentar no início de setembro. E estive de setembro de 2009 do dia 8 de setembro de 2009 até o dia 18 de setembro de 2010. Foi um ano e 10 dias lá nesse país, nesse minúsculo país asiático. Trabalhando como oficial da ONU, mas sem deixar de ser pastor. Eu recebi uma missão logo no início de um trabalho, que é nessa página que a gente marcou para você dar uma lida, e acabei conhecendo o missionário Pedro Nilton, e ali a gente contribuiu um pouco com o trabalho, né? Ajudava com ofertas, ajudava também nos cultos de domingo, oração com enfermos, mensagens. Alguns amigos, eu tinha um amigo de Ilhas Fiji, que era um líder ministerial também, que algumas vezes me acompanhou nos cultos lá. Foi uma experiência missionária também muito interessante. Me conta por que a ONU teve que intervir em Timor-Leste, para pacificar esse país. O que aconteceu foi que em 1975, lá, primeiro tem aí todo o resumo histórico, o Timor foi colonizado pelos portugueses, era um entreposto ali na Ásia. Na verdade eles chegaram inclusive num território chamado Oecuse, que hoje é um enclave dentro da Indonésia. E a partir dali eles colonizaram a parte leste da região onde eles chegaram, por isso chama Timor-Leste. Na Indonésia tem um outro território que é o Timor-Oeste. E os portugueses então, para explorar o sândalo, que era uma madeira que tinha um valor comercial muito interessante, eles passaram a colonizar aquele povo na época das grandes navegações, como aconteceu com o Brasil, até o ano de 75. Em 75 houve uma crise política muito grande lá, os portugueses foram para uma ilha chamada Ainaro, né, as autoridades que ainda estavam no país, e aí os indonésios, se apercebendo dessa situação, dessa fragilidade, invadiram, eles já estavam no Timor-Oeste, invadiram a parte leste, e lá ficaram governando até o ano de 99. Houve aí diversas crises que são relatadas no livro, mas em 99 foi o ano da independência. Então também houve muita matança de timorenses. E nesse ano de 99, quando, digamos assim, na verdade, quando os indonésios saíram, o país entrou em crise e a ONU precisou intervir. Nesse início, o Brasil mandou tropa. Era aí algumas, a gente chama de polícia do exército, algumas companhias, e essa tropa foi de 2000 até 2004, se eu não me engano. A partir de 2005, o exército ele continuava enviando um oficial por ano, que era cumprir essa missão de liaison officer. Eu fui praticamente no final, porque a missão ela foi encerrada em 2012. Então depois de mim teve mais 2 oficiais, sendo que o último não ficou o período todo, né? A missão foi encerrada em meados de 2012. Tá, mas o problema lá então era que os indonésios, país de maioria muçulmana, o maior país muçulmano do mundo. Eles invadiram e eles trouxeram um relativo desenvolvimento de infraestrutura, mas era um país, era uma espécie de uma imposição ditatorial para os timorenses, né? Você tem uma coisa interessante
no comportamento do timorense, quando você vai dirigir um carro, por exemplo, eles são muito lentos. Aí eu fui investigar o porquê disso. Uma das justificativas que eu descobri, não há um relato específico num livro para se ter uma fonte primária, mas era uma das justificativas é que durante a invasão indonésia, era uma maneira que os motoristas tinham para segurar as viaturas policiais. Os indonésios faziam muito barulho com sirene, aquela aceleração, então e hoje isso incorporou meio que uma coisa da cultura timorense. Eles dirigem muito lentamente, os taxistas dirigem lentamente, né? Porque os indonésios, eles tinham um regime muito ditatorial, é um país muçulmano, eles impuseram religião, o timorense não poderia ser um materialista, aí o timorense fez a opção pelo catolicismo, já que era a religião que eles conheciam, herdada dos portugueses, e que é interessante que esse catolicismo se misturou muito com as religiões animistas, né, que era dos povos mais antigos, os povos originais. Então veja, hoje lá o que impera é o catolicismo sincrético. Romano, relativamente com esse sincretismo, essa mistura dos antepassados. A gente tem até aqui a Casa das Almas, que é um símbolo do país. Hoje é um símbolo mais até folclórico, né? Que significa que aqui dentro, nessa parte superior, eles colocavam os alimentos para as almas. Muitas igrejas católicas lá no Timor possuem uma construção dessa do lado. Inclusive tem uma foto que eu ponho aí, eu mostro. Na capa. Da igreja em Laga. Deixa eu ver se é da capa. Da contracapa. Mas tem uma que mostra a foto da igreja, inclusive. É isso aí. No distrito de Laga, né? Então tem muito esse sincretismo. A parte dos católicos também hoje 95% de católicos, 1 a 2% de protestantes, e também ainda tem a presença de muçulmanos lá, que foi a herança dos indonésios, né? Então é um país que tem muito conflito ainda e muita pobreza. Olha, conflito hoje, o país está relativamente pacificado, mas pobreza ainda tem muita ainda. A gente teve agora com o missionário Newton recentemente, ele passou aqui pelo Brasil e as mudanças, embora seja um país do tamanho do estado do Rio de Janeiro, as mudanças são muito lentas, né? Tudo é muito devagar, tudo é muito demorado, né? Pastor Áureo, me diz uma coisa, como está essa igreja evangélica lá do pastor Newton dentro do contexto da Indonésia atual? Como é que é a luta de um missionário brasileiro dentro de um país assim tão pequeno e tão cheio de conflitos, quer dizer, conflitos religiosos no caso aí, né? O pastor Newton chegou lá, houve uma agência britânica que investiu muito e levou missionários brasileiros no início dos anos 2000. O país já era independente, 2003. Ele chegou em 2003, voltou depois para casar, voltou com a esposa dele, os 2 filhos dele nasceram lá. Aí essa agência da Inglaterra que colocou e investiu lá no início, ela tinha uma ordem que em 2016 a igreja teria que andar com as próprias pernas, né, com os líderes timorenses. Então quando isso aconteceu, ficou apenas um líder lá e recebendo os apoios da igreja local, e o pastor Newton teve que voltar. Ele voltou, mas logo em seguida houve um convite de uma agência de Singapura, ele retornou ao país, ele tem uma paixão por esse povo muito grande, um amor muito grande. Só que hoje ele tem uma demanda muito grande pela apologética, né? Porque lá você tem adventistas que estão investindo pesado nesse país, você tem uma influência muito grande do catolicismo romano. Além do islamismo. E o islamismo, que um dos líderes recentes do país, um dos primeiros ministros que o país teve recentemente, era muçulmano, né? Então... Nós estamos falando isso para você, espectador, que o pastor Newton, que é amigo do pastor Áureo, que ainda tem a igreja lá, apesar da sua luta, ele pede apoio no sentido teológico e apologético para enfrentar as heresias tanto católicas quanto islâmicas e agora também adventista. Nós nunca vimos hoje, na esfera apologética em nível mundial, um trabalho que envia a um país tão distante uma missão apologética. Mas nós, através do pastor Áureo, recebemos o convite para estarmos cooperando com esta pequena igreja evangélica lá em Timor-Leste. E o convite foi feito. Tentamos o ano passado, não conseguimos os recursos porque é um pouco pesado. Nós calculamos que a nossa viagem para lá, de ida e volta, mais 30 dias naquele país, é em torno de 20 mil reais. Então é um sonho, é um projeto. E nós dissemos ao Senhor, se Ele preparar os recursos, a gente vai. Se Deus preparar as condições, nós estamos aqui à disposição para atender o chamado. E se tudo der certo, né, pastor Áureo, talvez iremos nós dois, mais
o pastor Joaquim de Andrade, que se prontificou. Né? Tem desejo, que já foi missionário, inclusive, né, em países latinos aqui. Sim, africanos também. Então, de repente, poderemos estar fazendo uma missão diferenciada, levando ali a esta igreja conteúdo apologético, teológico, e não só a igreja, mas também digamos assim, aos povoados. E para isso, se a gente for, tem que ser no final do ano, é isso? Geralmente o país é um país com uma vegetação equatorial, então você tem praticamente 2 estações do ano, chuvosa e seca. A chuvosa geralmente começa meados de dezembro, vai até abril, maio, né? É mais difícil. Então você tem que ir nesse período de setembro, outubro, novembro. É um período novembro melhor, dá para... É mais seguro, né? Porque já pensou, meu querido espectador, seria talvez a primeira missão apologética internacional. A igreja tem o interesse de nos receber lá, mas eles obviamente não têm recursos. A igreja é um dos países mais pobres do mundo. Nós estamos falando de uma situação bem complicada. Mas imagine a bênção que seria 3 pastores lá por 30 dias, ensinando apologética, preparando os obreiros daquela igreja, cooperando com levando o pastor ferramentas, né? Com Pode levar Milton, material, né? também levando livros, né? Muitos ali da igreja estudam o português, muitos obreiros conhecem a língua portuguesa. Embora seja uma língua oficial, nem todos falam a língua, né? Muitos timorenses falam inglês e não falam português. Como é que a língua do Timor se chama? É o Tetum. Tetum. Inclusive tem uma Bíblia em Tetum, que eu recebi de presente dele esse ano, que está ali. Se você, porventura, estiver interessado em nos ajudar, entre em contato aqui no WhatsApp. Nós vamos fazer a vaquinha online, vamos tentar novamente. O ano passado nós tentamos, poucas pessoas... Estava muito em cima também, né? E poucas pessoas ajudaram. Novembro. Foi muito rápido, mas porventura você quiser nos ajudar, você entra em contato e quem sabe você vai cooperar com uma coisa inédita. Porque olha que eu tenho 25 anos aqui de apologética, nunca vi uma missão desse nível. O ICP fez missão aqui no Brasil quando ele abriu aqui a sua sede, mas o Brasil já era um país que tinha bastante protestantes, bem estruturado, então uma sede de um instituto apologético, sair dos Estados Unidos e vir abrir aqui, ok. E se aventurar num país, talvez que seja um dos mais pobres do planeta, e tentar ajudar uma igreja sobre religiões extremamente poderosas, que é o Islã e também o catolicismo, e viajar, quantos quilômetros daqui lá? Você vai ter... São 12 horas de fuso horário, só para você ter agora aqui, 8h13, lá 8h13 da manhã, de amanhã. 20 mil quilômetros? Eu não sei a distância. A distância 10 mil? São mais de 30 horas voando, 30 né? horas de avião, né? Então vejam, senhoras e senhores, se de repente você quiser nos ajudar, vou pôr aí o link da vaquinha, ou entre em contato conosco. De repente você é uma pessoa liberal, Deus te abençoa, você fala, não, pastor, o que vocês precisam? Eu vou ajudar. Quanto? 10, 15, 20 mil? Vamos conversar sobre isso, vamos comprar. Ou alguém doa até as passagens, não precisa de dinheiro. Se alguém quiser doar as passagens. Pastor Áureo, de novo, como é que faz para conseguir o seu livro? Olha, a pessoa pode entrar aí no site da Apres Editora, né? Você pode pegar os links aí na descrição, na Amazon tem, Martins Alves, basta digitar ali 1 ano em Terras Malberas, já aparece ali o link do livro. Se alguém quiser te convidar para falar desse pequeno país, porque nós temos muitos trabalhos aí de juntas missionárias, e esse é um país que eu nunca vi uma junta missionária colocar no radar. De repente te convidar para falar nisso aqui, estamos à disposição, né? Eu já fiz palestras em escolas, né? Até em universidades sobre o Timor, e em igrejas eu falo alguma coisa também quando eu falo da parte de missão. Mas, por exemplo, alguém que está se preparando, alguém que teve um chamado, que quer aprofundar mais sobre o país, pode entrar em contato comigo, vamos trocar figurinhas, vamos compartilhar a experiência. Vamos ler aqui uma pequena parte? Lê um trecho aqui, vamos ver aqui, ó. Pega nessa página aqui, vamos ver falando. Muito bom. Na hora em que o Ron me deu essa tarefa, eu apenas disse, tão abalado, yes, sir. Por dentro eu pensei que era o meu fim. Antes de começar, já havia acabado. Ia ser difícil, mas foi bom. Ia ter que falar mais em público e teria que conversar mais com o australiano. Era um desafio, cada conversa que tratávamos. O inglês do meu chefe era original, mas com um sotaque diferente do que eu estava acostumado. E para piorar, ele falava muito baixo. Vou ler só mais um parágrafo. Lê aqui, ó, essa parte aqui, o final. Cheguei em casa aquele dia, em vez de tomar chá com o Coronel Reza, com quem compartilhava sempre um café ou um chá, antes de voltar ao campo,
é assim que fala? No Campaldes. Campaldes. Fui falar com o senhor Aleixo, o timorense, dono do local onde morava e que entendia um pouco de português. Aleixo colocou a mão em meu ombro e me disse: Malaio. Malaio é a expressão que ele usa para estrangeiros. Okay. Malaio. Desce a rua aqui e vai na igreja protestante que tem ali. O pastor é brasileiro. Você vê, né? Isso aí foi uma benção. Porque foi assim que você encontrou o pastor Newton? Foi assim, porque ele me ajudou num projeto que era a missão que estava parada lá, de um projeto chamado Projeto Comunidade, que era a ONU levando cursos para a comunidade, atividades filantrópicas, estava parado e me deram essa missão. Por isso que eu reclamei, como é que eu vou cumprir? E esse aí era assim que eu conheci, cheguei nele. Pastor Newton. E do jeito que a gente fala aqui, o gringo, eles falam malaio. Malaio, Então, o gringo... o gringo lá para eles é malaio. É malaio. E aí você encontrou o pastor Newton. Então veja, irmãos, nós temos a oportunidade, juntamente com o pastor Áureo, obviamente que ele já esteve lá, voltarmos, o pastor Áureo voltar a esse país, levar a mim e o pastor Joaquim de Andrade, e nós fazermos ali 30 dias de missões. Se de repente você quiser nos ajudar. E se você, para entender o que está acontecendo no Timor, quiser o livro do pastor Áureo, entra lá na Amazon, escreve lá, Memórias de um Ano em Terras Malberes. Então vai aparecer lá esse livro, você pode adquirir, você falou que é R$40 mais ou menos? Quando a promoção é 40, o preço de lançamento dele foi R$ 57,60. Eu não entrei agora esses dias para ver quanto. Então se você quiser, adquire esse livro, porque com certeza vai edificar muito a sua fé. Pastor Áureo, suas considerações finais aos nossos espectadores. Eu gostaria de te agradecer por essa oportunidade, pedir que você que é inscrito aí no canal, né, ore por esse país, ore pelos missionários que estão trabalhando lá, se interesse por missões, né? Existe uma frase interessante que diz que missão está no coração de Deus, e é verdade, né? E nós muitas vezes nos ressentimos de fazer muito pouco por missões. E quero relembrar que no dia 5 agora retomamos as aulas da Escola Bíblica semanal também. Isso, você que quer estudar teologia conosco, você pode acessar a nossa playlist, tem várias playlists ali. Uma delas é a Escola Semanal Teológica. Você tem ali um curso completo para você crescer na graça e no conhecimento, tá bom? Pastor Áureo, muito obrigado a você, obrigado pelo momento aí de nos acompanhar nessa entrevista, entendendo que se Deus está falando com você, você pode nos ajudar, entre em contato. Muito obrigado aí pela sua audiência e se Deus assim preparar e quiser, até o nosso próximo vídeo. Amém. Aquele abraço.